Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos e ação da gestão escolar. Aqui tem um videozinho bem legal explicando um pouquinho. Vamos lá? Olá, bem-vindos a mais um Conceito e Ação, que hoje discute a gestão escolar. Aquela difícil tarefa de, com um olho no aluno e outro na escola, administrar tudo ao mesmo tempo. Primeiro, descobrir que escola se quer realmente ter. Liderar a construção e a implantação de um projeto político-pedagógico. Incentivar professores, alunos e funcionários. Envolver a comunidade e os responsáveis pelos alunos no projeto. E ainda lidar com toda a burocracia que envolve a administração de uma escola, seja ela pública ou particular. Não é pouca coisa. E exige muito de pessoas que, até por uma questão histórica, não estão e nem se sentem, em sua maioria, totalmente preparadas para isso. Até meados dos anos 60, o diretor era visto como uma espécie de sol, em volta do qual giravam todos os envolvidos com a burocracia escolar. Hoje o mundo mudou. Vivemos em uma sociedade do conhecimento, o que aumenta as expectativas em relação à aprendizagem e ao desempenho do aluno. E muda também o papel do gestor da escola. Para falar sobre isso, trouxemos hoje ao estúdio a mestre em Gestão e Educação pela Unirio, Débora Dias Gomes. Olá, professora, tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer tê-la aqui. Débora, de centro da burocracia escolar para líder de um processo que privilegia a aprendizagem, um processo democrático, mudou muito o papel do gestor da escola nesses últimos anos, não é? Mudou muito, inclusive, o papel da própria gestão. A gestão era vista como algo realmente burocrático, uma organização de estruturas físicas e pouco humanizada, digamos assim. É o que chamamos do modelo de gestão tecnicista. Esse modelo muda para uma forma contemporânea, humanizada e que requer, nesse processo, a participação. Então, óbvio, de um modelo para o outro precisa mudar o perfil do gestor, né? Débora, a gente falou agora no início do programa que a maior parte desses gestores não se sente totalmente capacitada para o cargo. Esse dado veio de uma pesquisa da Fundação Victor Civita, que diz também que 98% dos gestores pesquisados culpavam professores, pais de alunos, os próprios alunos, o governo, pelo mau desempenho da sua escola, nunca a eles. Você trabalha com a capacitação de gestores há muito tempo. Tem mudado essa visão? Com certeza que sim. A gente precisa acreditar nisso porque são muitos esforços para que essa consciência seja desenvolvida, né? A gente precisa ter uma visão histórica disso tudo. As pessoas, quando exercem o cargo de gerenciar a escola, já começa a gente parar para perceber assim, como é que elas chegaram a esse cargo? Então, nós temos, no setor privado, tinha um caminho traçado, precisava ter administração escolar. No setor público, por conta de indicações, eleições, muitas vezes a gente via como diretores de escola, ou a gente vê pessoas com formações variadas, não necessariamente a pedagogia que tem a administração escolar. O fato desses gestores não se sentirem preparados, a gente precisa, olhando essa pesquisa, a gente pode pensar que, recortando isso, pensando nos gestores das escolas públicas, muitos deles realmente assumiram, né, foram guerreiros, assumiram o desafio de serem gestores, tendo tido uma formação de geografia, história, e aí, com certeza, eles já começam com o desafio de um autodesenvolvimento, né? Nessa sua capacitação que você vem fazendo há anos, o que você vê como mais importante, mais necessário para desenvolver nos gestores? Justamente a questão de como lidar com a administração escolar
ou a própria visão de que o aprendizado, o resultado daquela aprendizagem é a prioridade do gestor e não só a administração escolar? A atividade dele principal, a prioridade como foco é aluno, sucesso escolar, como que esse aluno vai receber o que ele tem direito, que é a aprendizagem, mas não é qualquer aprendizagem. Aprendizagem significativa. De qualidade. De qualidade. E aí, até esse termo qualidade é bastante polissêmico, né? Essa qualidade tem a ver com a qualidade social, tem a ver com a qualidade dos próprios serviços que a escola tem para oferecer. Sim, Ele claro. precisa, do dia a dia dele, saber, bom, aqui eu estou olhando o relacionamento com os pais, aqui eu estou olhando o relacionamento com a comunidade, aqui eu estou pensando no desenvolvimento da minha equipe, aqui eu estou pensando no funcionamento da escola, no sentido de organização de tempo e de espaço. Aqui eu estou olhando para os próprios processos de pensar a escola no futuro, que é quando esse gestor, junto com a equipe, né, trabalha a questão do desenvolvimento, do plano de desenvolvimento escolar, que é o PDE. Eu ia até chegar nisso. Você tem aqui o livro, você trouxe Gestão Estratégica na Escola que Aprende. Isso. Você falou aí em gestão estratégica. O desenvolvimento do projeto pedagógico seria o início dessa gestão? Ou existe um plano que vem anteriormente? Onde começa realmente o trabalho do gestor? O trabalho do gestor começa quando ele pensa a escola, né, e qual o papel dessa escola. Tudo começa aí. Quer dizer, qual é a concepção de educação que ele tem? Como é que ele pensa a escola? Como é que ele pensa a missão da escola? Como é que isso foi instituído e como é que ele pensa essa escola para o futuro? Então, o papel do gestor e da equipe, né, docente, dos atores desse processo, mas os trabalhadores desse processo, o papel deles, no primeiro momento, é pensar a escola. E o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, tem justamente essa finalidade de sistematizar esse processo de posicionar a escola, tanto pedagogicamente como institucionalmente. A atividade fim da escola é a aprendizagem, é como organizar essa ambiência para dar ao aluno, seja ele da escola pública ou da escola privada, um processo de aprendizagem realmente significativo. E a aprendizagem não só do conteúdo curricular, né? A aprendizagem de uma questão maior de cidadania, isso, de ética. Por isso que hoje a gente, quando pensa em conteúdos e tem lá os parâmetros curriculares, nós temos os transversais. Só que esse transversal ele não pode virar carga horária de 50 minutos. Realmente a escola como um todo vivenciar os valores, né, dentro desse processo pedagógico. Respirar esses valores. Agora, Débora, eu estava lendo outro dia a história de uma escola na Suécia, muito interessante, que deu uma guinada educacional. Uma escola num bairro pobre, com questões de imigrantes, várias nacionalidades, e que virou uma escola modelo depois que um gestor chegou e escreveu. A primeira coisa que ele fez, escreveu uma carta para todos os pais da comunidade perguntando: o que vocês sugerem que a escola faça, ou que nós façamos juntos, para que os alunos sintam prazer em estudar aqui na escola. Aí eu te pergunto, bom, lá funcionou, virou uma escola modelo. Qual o peso da participação dos pais, tanto na formação desse projeto político-pedagógico, como na própria continuidade da história da escola ali naquela comunidade? Existem inúmeras pesquisas que mostram a importância da participação dos pais na escola. Essa participação ela tem várias dimensões. Desde aquela que é a fundamental, de participar da rotina do seu filho com relação à aprendizagem. Eu dirijo 2 escolas, então eu posso lhe dizer que tem sido um desafio muito grande ter pais comprometidos com o próprio filho no seu processo de aprendizagem. Isso é uma coisa que a gente precisa superar como sociedade. A questão é pais acompanhando os seus filhos na escola. E escola envolvendo os pais para participarem da própria escola. Porque a participação, o processo de gestão participativa, que a gente pode chamar, né, esse envolvimento, essa mobilização de
gestão participativa, esse é um processo que fortalece, inclusive, as decisões da escola. Então, um diretor que tenha esse foco, ele vai fazer questão de ouvir as percepções dos diferentes atores. E os pais, com certeza, é um ator fundamental para participar desse processo. A participação dos atores, professores, alunos, funcionários, no processo das escolas públicas, representante da comunidade e os próprios pais, cada um deles tem um papel, porque cada ator desse é fundamental, é uma peça nesse quebra-cabeça. No entanto, esse gestor, e aí é uma preocupação que eu tenho, esse gestor, ele não é um marionete nesse processo todo. Claro. Cada ator desse tem percepções, interesses, desejos e necessidades. Você não pode ficar atendendo a todo mundo, perdendo de vista a sua Por isso a gente prioridade. diz que a gente está falando de um processo de construção coletiva. Esse gestor, por outro lado, é ele que responde na Secretaria de Educação, é ele que responde do lado de fora, e é ele que responde aos pais, é ele que responde processos, porque a palavra responsabilidade, né, é responder por. Débora, a secretária Cláudia Costin falou aqui nesse programa no ano passado que a educação é uma área que favorece o autoengano, porque muitos gestores fazem projetos charmosos e interessantes, mas que não agregam aprendizagem ao aluno. Quais os maiores problemas você tem visto em projetos políticos pedagógicos? Quais os enganos de gestores bem-intencionados, muitas vezes? Com certeza. Quais os maiores enganos? Eu creio que o maior engano é a falta do conhecimento do que é um projeto político-pedagógico. Uma das coisas que eu experimentei foi ajudar algumas escolas e até uma rede inteira nessa construção do projeto político-pedagógico. E eu percebi, nessa minha pesquisa, que muitos gestores confundiam projeto político-pedagógico com pedagogia de projetos. Então, muitas vezes eu perguntava, onde está e qual é o seu projeto político-pedagógico? E me respondiam assim, o tema desse ano é Brasil 500 anos. Ou então, esse ano seria Copa do Mundo. Todo ano, a escola precisa, didaticamente, de criar um eixo, um tema, mas esse tema, esse eixo, ele é o desdobramento do projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico não muda toda hora, porque ele tem as orientações institucionais permanentes. Então, a concepção política do projeto pedagógico é justamente quando a escola para e se pensa no seu papel social. Débora, a gente vai Muito agora bom, para um né? rápido intervalo. Vamos continuar esse papo que está ótimo, já já. Olá, estamos de volta com a professora Débora Dias Gomes e o tema de hoje é gestão escolar. Professora, hoje uma das maiores dores de cabeça do gestor, eu acho que é motivação, não é? Motivar tanto professores como alunos. Isso aparece bem no filme que a gente trouxe para o estúdio. É um documentário brasileiro para o Dia Nascer Feliz, uma produção de 2006. No trecho que a gente separou estão os depoimentos de uma aluna e uma professora de uma escola pública em Pernambuco. Vamos dar uma olhada. Mas tem professor que não vai nem na sala. A exemplo disso, tem um professor de química que ele nunca vai na nossa sala, só manda substituta. Então eles acham que a gente já não sofre daqui para lá e quando chega lá a gente não tem lucro nenhum. Que a gente aconteceu o ano passado com a professora de sociologia. Até os desistentes, assim, tinha as mesmas notas que a gente que assistia a aula dela todos os dias. Como ela não ia para a sala, não sabia distinguir quem estava estudando mais, quem não estava, quem já tinha ido embora, quem já tinha fugido. Todo mundo era a mesma nota. Digamos, a média era 8, era todo mundo 8. Presente. Eu acho que, eu não já disse, que eles vêm assim como se fosse para extravasar.
Não todos. Alguns vêm bem para aparecer, para se mostrar. Eu digo às meninas, elas vêm, se arrumam e vêm como quem vão para um baile, ficam nos corredores paquerando. Muitas nem entram. Umas entram, botam o caderno e voltam. Eu já conheço todas. Aí faço, cadê fulano? Ah, tá lá na rua namorando. Quer dizer, elas vêm como um escape. O pouco que se tem é essa aula mesmo, e as meninas não querem. Então a gente se desestimula. Eu era das professoras que eu ficava aqui até o último horário, sabe? 10 horas eu ficava aqui. Aí eu vejo os outros todos desinteressados, por causa dos alunos mesmo. Aí vão embora, tá 9 e pouco, vão embora. E eles ficam mesmo, vamos embora. Hoje não tem. Hoje faltam 11 professores aqui, que vão para uma pós-graduação. Então dia de sexta é furada aqui. Se eles não mandarem substituto, já fica furado, que você fica atendendo uma sala, 2, 3, é uma doidice. Então aquele professor que tem compromisso, ele se preocupa, vem, não falta, manda alguém. E quem não tem, não está nem aí, por causa dos alunos mesmo. Não, é como se fosse, eles não estão interessados, por que é que eu vou... Débora, alunos e professores, os dois reclamando, como é que o gestor resolve esse problema? Sem dúvida nenhuma, a gente precisa saber quem é o adulto dessa relação. Quando você percebe, né, o professor não pode se desmotivar porque o aluno está desmotivado, visto que o papel dele é justamente tornar essa aula tão atraente para que pelo menos um percentual maior, porque ninguém é salvador da pátria, alguns alunos podem não serem despertados para esse interesse. Mas, para início de conversa, nós estamos falando do papel da escola nesse sentido. A escola precisa ser mais atraente para esse aluno. O professor não pode se desmotivar porque o aluno está desmotivado, porque justamente ele está ali para estimular essa motivação, porque a palavra motivação, ela significa motivos para uma ação. Esses motivos precisam ser criados. Quando a gente pensa em gestão, existe um foco, né? Uma dimensão da gestão, que é justamente gestão de pessoas. Precisamos saber que é natural que as pessoas, que os professores, ou a merendeira, ou o inspetor, que as pessoas se desmotivem por não pararem para perceber qual é a importância do seu papel ali. Seja lá em que função. Seja lá em que função. Então, basta você fazer uma pesquisa em qualquer teoria voltada para recursos humanos, que a gente não vai somente perceber a questão da remuneração como o único foco de satisfação e bem-estar desse trabalhador, digamos assim. A gente precisa criar uma atmosfera, em termos de relacionamento, a gente precisa capacitar, né, desenvolver. Pensou em gestão de pessoas, a gente precisa entender que produtividade e aprendizagem são dois lados de uma mesma moeda. Então, se isso é vero, se isso é verdade, e eu acredito nisso, há que se construir, é importante que aconteça isso, que se construa de maneira intencional e persistente e criativa e cientificamente fundamentada sistemas de educação continuada, que é o famoso processo, né, da formação continuada de qualquer profissional. Quando se pensa, nosso foco aqui é o professor. Mas não o pode professor, ser diferente. E o professor tem tempo para isso hoje? Tem a falta de tempo, sim. Mas por isso que, na escola, voltando a atenção aí para a gestão escolar, há que se remir esse tempo. A gente precisa organizar o tempo da escola para termos espaços de convivência, para termos espaços de aprendizagem, para termos espaços de resolver problemas nesse coletivo, de construir um projeto, de falar sobre um aluno e as suas dificuldades. Esse espaço precisa ser construído. Então, a gente precisa repensar muita coisa, né? Débora, mais uma vez a gente vai ter que dar uma paradinha para o intervalo e voltamos no instante. Olá! Gestão escolar é o tema do Conceito e Ação de hoje. E a nossa convidada é a professora Débora Dias Gomes. Débora, no filme que a gente vai mostrar agora, tem finalmente a presença de um diretor que está sob fogo cruzado. O trecho mostra uma reunião de professores que discute a violência e o mau comportamento em geral dos alunos. Passou no Brasil não faz muito tempo, chama-se Entre os Muros da Escola, uma produção francesa de 2008. Vamos lá? Il y a
15 jours, lors de la dernière commission permanente, les professeurs sont arrivés avec une proposition qui serait d'instaurer un système à points pour les élèves, calqué sur le permis à points du permis de conduire, où quand l'élève enfreindrait le règlement intérieur, il se verrait retirer des points. Alors je me tourne, puisque cette idée vient des professeurs, vers eux. Oui, alors effectivement, depuis la rentrée, on a quand même constaté une augmentation des problèmes au sein de l'établissement. Les punitions n'ont plus aucun effet sur les élèves, donc c'est là qu'on a eu l'idée effectivement de ce permis à points, où par exemple on donnerait 6 points par exemple aux élèves, et en fonction de la gravité de la faute, on pourrait leur enlever 1 ou 2 points. Et quand on arrive à 0, que se passe-t-il? Quand on arrive à 0, c'est le conseil de discipline. Enfin, moi, ce que je constate en tant que parent d'élève, c'est qu'une fois de plus, on est dans la droite lignée de ce qui se passe toujours dans ce collège. C'est que vous pensez beaucoup à pénaliser et jamais à valoriser les élèves. Non, mais les élèves, ils se valorisent tout seuls, hein. Ils se valorisent par leurs notes, ils se valorisent en passant dans la classe supérieure. Et on les valorise au conseil de classe par les encouragements s'ils ont fait une très bonne moyenne. Ensuite, il y a le tableau d'honneur, il y a les félicitations. C'est pas rien tout ça, hein. Dans votre système, on enlève des points à ceux qui font des bêtises, mais si on pousse le système jusqu'au bout, pourquoi on n'en donnerait pas à ceux qui font des choses bien? Et bon point, quoi. Ouais, mais bon, moi je suis d'accord pour valoriser les élèves, mais alors un élève, il accumule des points, puis il a, je sais pas moi, 34 points, et du coup, ça lui laisse une marge énorme de bêtises à faire, et puis nous, après, on peut plus les tenir. Hein. Sans aller jusqu'au hypothétique 34 points, 6 points sur un permis, ça signifie qu'un élève peut poser de réels problèmes sans être sanctionné. Parce que, enfin, je suis désolé, mais 1 ou 2 points sur le permis, j'appelle pas ça une réelle sanction. Ça entraîne donc un sentiment d'impunité qui est finalement assez dangereux. Pour moi, c'est typiquement la fausse bonne idée. Alors dans ce cas, on pourrait peut-être trouver une sanction qui puisse faire perdre tous les points en une seule fois à l'élève. Mais du coup, le permis perd tout son intérêt. C'est pas facile. Não é fácil, né? E a fala final do gestor mostra muito isso, né? Seja lá qual for o mecanismo para trabalhar a questão comportamental, tem uma hora que começa a ser banalizado. Então, a fala da mãe, por exemplo, né, quando percebe essa facilidade no criar mecanismos de punição, os professores, por sua vez, que precisam criar mecanismos comportamentais, sim, existe uma forma inteligente de trabalhar mesmo isso, porque nós, seres humanos, aprendemos com as perdas, não é? Então, ao invés de pensar em castigos que não façam aprendizagem, o que a gente precisa é, ok, está acontecendo isso, você vai perder o quê? Né? Então, esse vídeo, ele mostra, quando você pensa em gestão, para mim, ele mostrou ali várias coisas. Primeiro, o gestor realmente fazendo o que é papel dele, sentado no coletivo, isso é que a gente chama de construção coletiva. E o desafio para o gestor, numa reunião dessa, e você vê a fala dele no final, é ser realmente o crítico da questão, fazendo as pessoas pensarem. O que importa? O que importa é como é que nós vamos construir aqui formas de mudar, de transformar essa percepção que esses jovens têm diante da vida. Porque tem outros exemplos fantásticos de pessoas que não desistiram, né, professores, e conseguiram ter respostas maravilhosas de mudanças comportamentais. Mudanças comportamentais e também de estímulo, né, ao aluno. Com Volta certeza. aquela questão de o aluno ter que ter prazer em ir à escola. A escola precisa ser atraente. E o atraente não significa ser lúdica, ser um lugar só de festa, de brincadeira, não. O atraente significa ser algo que, em algum momento, mexa com aquele coraçãozinho e ele perceba, epa, alguém aqui está se importando comigo. Mas voltando agora a uma questão mais prática da escola. Muitas vezes a escola não tem condições de oferecer o que é mais interessante ou o que é mais estimulante para o aluno na escola, dentro da escola mesmo. Como é que ela resolve esse problema? O que é mais estimulante, na verdade, é o ambiente. A construção desse ambiente não necessariamente requer
tantos recursos financeiros, não, e sim muito mais a criatividade. Humanizar esses espaços, às vezes uma planta num canto já muda um pouco a atmosfera. Então, as escolas, a educação, a sociedade, a gente sofre da síndrome da falta de recursos, né? Então, volta ao coletivo, então. A forma de se construir, de se superar essa limitação é muito mais, e pode ser, e pode começar nas relações humanas, sim. Agora, a construção construção de parcerias com universidades ou empresas da comunidade, isso também funciona? Com certeza. Hoje é muito comum também a gente ver esses programas nas escolas públicas de buscar na comunidade parceiros, né, comerciantes. E aí, por isso que eu insisto que a falta de recursos, se a gente sabe o que quer, se faz a mobilização, se a gente constrói essa ambiência, os recursos chegam, muitas vezes com a própria relação da escola, por meio do seu gestor, com a comunidade, né? Professora, foi um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigada pela sua presença e o Conceito e Ação volta na semana que vem. Até lá. Olá, pessoal. Hoje nós começamos um assunto que se dividirá em 3 vídeos. Esse assunto são os principais focos da gestão escolar. Ora, aparentemente, os focos da gestão escolar dizem respeito apenas aos gestores, ou seja, os mantenedores, os diretores, os coordenadores pedagógicos, os orientadores educacionais. Não é verdade. Isso não funciona assim. Nós precisamos entender que a equipe escolar toda a comunidade escolar é responsável pela sua gestão, pelo seu sucesso. Ou seja, se eu não estiver comprometido com o processo de gestão, eu me comprometer apenas com o processo de operação, não vai dar certo. Portanto, pode parecer que esses focos da gestão, que eu vou discutir com vocês, possam interessar apenas aos gestores. E eu reafirmo, não. Interessa a professores e interessa a todos aqueles que trabalham com a administração escolar. E vocês vão entender por que e vão me dar razão ao final desses 3 vídeos, ok? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar 3 focos, 3 principais focos da gestão. O primeiro deles é a definição de missão, de visão e de valores. Eu sei que isto parece algo de empresa, algo que não tem vínculo, que não tem relação com a escola. Muito pelo contrário. Se a escola não tiver claro por que é que ela existe naquela comunidade, qual é o papel dela socialmente falando, qual é a função dessa escola, e isso é missão. Definir a missão é dizer por que esta escola existe, nós ficamos sem rumo. A grande bússola de uma escola é a sua missão. Portanto, nós não podemos imaginar uma escola que não tenha uma missão clara, definida. E missão não precisa ser um texto imenso, cheio de palavras difíceis. Não. Pode ser algo simples, 2, 3 linhas, mas que definam o coração da empresa, a alma da empresa, aquilo que justifica a sua existência da escola. Nada mais importante do que todos terem a missão clara, definida, a missão sempre em mente como algo que nos norteia e faz com que nós tomemos decisão. Quem escreve a missão? Várias pessoas, os gestores, o mantenedor, um grupo de educadores. O importante é que aquilo que estiver escrito na missão seja algo que todos concordem, compreendam, participem, estejam de acordo.
Segundo, visão. O que é a visão? Visão é aquilo que eu espero que a escola seja vista, seja considerada dentro de um determinado prazo. Então, digamos, eu quero que a visão da minha escola em 5 anos seja considerada a melhor escola que prepara alunos para o Enem. A minha visão é que eu quero que a minha escola seja considerada uma escola de formadora de cidadãos na nossa comunidade. E isso vai ser percebido num prazo de 3 anos. A visão diz como é que será a minha personalidade da escola percebida pela minha comunidade num determinado prazo. E no fim, valores. Quais são valores? Valores são aqueles princípios básicos que norteiam a nossa ação. Imagine que eu coloque como principal valor responsabilidade, fidelidade, justiça. Quais são os principais valores da nossa instituição? Não precisa ser um monte de valores, 3, 4 valores que norteiem, que justifiquem o nosso trabalho. Estes valores serão sempre aqueles que estão presentes na hora de se tomar uma decisão. Quando eu vou tomar uma decisão, eu me norteio pela minha missão e me norteio pelos meus valores. A visão é como eu vou levar a operação para que eu consiga atingir aquele reconhecimento. Essas são 3 definições fundamentais da gestão escolar. Como eu disse, não precisa ser algo que o gestor definiu, não precisa ser algo que os gestores escreveram. Deve ser algo que envolva professores, administradores e os gestores, é claro, mas que seja aquilo que represente o sentimento, a alma de todos aqueles que trabalham na escola. Ok? Muito bem. Segundo grande foco, a definição de metas. Olha, se nós não sabemos para onde vamos, não podemos de jeito nenhum definir os caminhos a serem seguidos, né? A Alice no País das Maravilhas tem uma hora que ela encontra o gato numa bifurcação e ela pergunta, né? Que caminho eu devo seguir? E o gato diz, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Ele diz, não, tanto faz. Pode ir pela direita ou pela esquerda. Isso é mais ou menos o que acontece na escola. Se a escola não tem as metas definidas, então, quais são as suas metas para o próximo ano letivo? Ou para este ano letivo, se você está começando e fazendo seu planejamento? Ou para o próximo? Como é que você quer, o que é que você quer alcançar? Olha, eu quero que os meus alunos sejam especialistas em interpretação, que eles saibam fazer uma interpretação de um texto, de uma imagem, de um filme, em um nível bom. Ótimo, esta é uma boa meta. Como todos nós, educadores, que participam da vida escolar, podemos contribuir para o desenvolvimento da capacidade, da competência, da habilidade de interpretar. Eu quero que os meus alunos sejam capazes de melhorar no seu processo de redação. Ótimo! Como vai ser a contribuição do professor de história, de português, de matemática? Todos nós, educadores, vamos contribuir para um bom trabalho de redação. Eu quero aumentar meu número de alunos em 20%. O que é que eu devo fazer? Lembre-se que a matrícula começa no primeiro dia de aula, não começa no segundo semestre. O que é que eu devo? O que eu quero dizer é o seguinte, ou as metas estão claras, e a meta não é algo que só a gestão tem que alcançar. Pelo contrário, não será a gestão que fará com que a meta seja alcançada. Serão aqueles que trabalham na operação, os professores, os administradores
Esses é que serão responsáveis pelo alcance da meta. E se nós não tivermos isto claro e sabermos definir as metas de maneira muito clara, não deixarmos clara como vamos medir se estamos no caminho ou se estamos alcançando a meta. Olha, pessoal, é fundamental que a meta seja mensurável. Se for uma meta muito abstrata, nós não conseguiremos alcançá-la, porque não saberemos onde estão os milestones, onde estão os marcos que nós devemos alcançar ao longo do caminho para que a meta seja alcançada lá no final. É muito importante que ela seja mensurável. Caso contrário, esqueçam, não conseguiremos atingir uma meta. Então, se eu quero que os meus alunos aumentem o nível de interpretação, o que é que eu considero ser interpretação hoje? Como é que eu dou uma quantidade para isso? Eles são capazes de interpretar pequenos textos, eles são capazes de fazer interpretação de uma imagem, e aí eu aumento esse nível, o que significa o processo redacional bem feito. Enfim, procurem quantificar, seja qual for a meta a ser alcançada. E definir metas, definir os processos pelos quais acompanharemos essas metas e definir qual é o resultado final que nós queremos alcançar é fundamental para que haja sucesso da escola. E pessoal, vamos lembrar o seguinte: sucesso de uma escola significa a realização dos seus profissionais. Eu, como professor, quero me realizar. Eu, como orientador educacional, quero me realizar. Eu, como secretário da escola, quero me realizar. E, portanto, se as metas forem alcançadas, todos nós seremos convidados a celebrar o alcance. E estaremos realizados porque o nosso trabalho fez sentido. De novo, percebam que, então, o foco da gestão, que é a meta, não é algo só da gestão, mas é algo que deve ser compreendido, engajado, participado por todos os demais membros da equipe escolar. Finalizando esse vídeo, o terceiro foco, que seria o foco do clima organizacional. O que eu quero dizer com isso? É fundamental que a gestão participe, promova, seja responsável por um bom clima de trabalho. Percebam que, então, o foco da gestão, que é a meta, não é algo só da gestão, mas é algo que deve ser compreendido, engajado, participado por todos os demais membros da equipe escolar. Finalizando esse vídeo, o terceiro foco, que seria o foco do clima organizacional. O que eu quero dizer com isso? É fundamental que a gestão participe, promova, seja responsável por um bom clima de trabalho, por um clima de cooperação, de sinergia, de contribuição de todos, de alegria, de felicidade de trabalhar. Olha, pessoal, talento só se desenvolve quando um bom clima operacional é garantido. Às vezes um professor que não dá certo na sua escola, daqui a pouco você ouve que numa outra escola ele é um sucesso. Você fala, como é possível que lá ele seja um sucesso se aqui ele foi um fracasso? Porque a sua escola não ofereceu o devido substrato, o devido clima operacional para que aquele talento crescesse, florescesse e desse frutos. A outra escola fez isso. E, portanto, todos nós temos talentos. Todos os nossos alunos têm talentos. Todos os nossos professores têm talentos. Como é que nós podemos garantir que esses talentos deem frutos? Dando a eles condições para se desenvolverem. Dando a eles um bom clima organizacional. Este é um papel que todos podem contribuir.
respeitando o outro, ajudando o outro, mas principalmente, este sim, a gestão deve cuidar, promover, incentivar, respeitar as pessoas e dar a elas o seu devido valor dentro da instituição. Ok? Ficamos nesse primeiro vídeo por aqui e no próximo faremos outras análises de focos da gestão. Um grande abraço, deixe a sua opinião, que sempre é muito importante para nós.